Olá, nós estamos aqui na nossa quarta aula, no nosso último módulo do mini curso de modelagem 3D e animação no Blender, promovido na Semana Integrada da Computação da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e da Universidade Federal da Grande Dourados. Meu nome é Flávia Gonçalves Fernandes. Eu sou professora no IFMS Campos Dourados e vamos dar continuidade ao nosso mini curso. Conforme eu já comentei com vocês anteriormente, já me apresentei lá na nossa primeira aula, contei um pouco sobre a minha trajetória de vida, acadêmica, sobre a minha formação. Recapitulando sobre o nosso mini curso. No nosso primeiro módulo, na nossa primeira aula, nós vimos uma contextualização sobre a modelagem 3D. Na nossa segunda aula, nós vimos uma introdução ao software Blender e já iniciamos alguns conceitos muito importantes para a modelagem 3D. No terceiro módulo, né, na nossa última aula, nós vimos sobre a modelagem 3D no Blender e as transformações, os modos de edição, de características ali nas propriedades tanto de modificação como de alteração desses modelos 3D, desses objetos. E hoje nós vamos ver, né, na nossa quarta aula, a animação no Blender, né? Conforme já mencionado, o mini curso tem esses 4 módulos. É para dar uma pincelada sobre o básico do Blender. E caso vocês queiram aprofundar os conhecimentos, podem fazer cursos mais avançados, explorar mais os caminhos, né? Que englobam esse conteúdo, essa temática, certo? Então, vamos lá para a nossa última aula desse mini curso. Inicialmente, eu pergunto para vocês o que significa a palavra animar? O que vocês me responderiam? Uma das possíveis respostas seria enganar os olhos do espectador, dando movimento a objetos inanimados, né? Que a gente tem até um exemplo de uma pessoa, né? Que com várias folhas em que há algum objeto em diversas posições diferentes e que, ao folhear esse livro, essas folhas, você consegue fazer uma animação desse objeto. Essa foi a primeira forma de animação criada. E a gente pode fazer animação desse jeito no Blender e de outras formas também, vai depender da sua necessidade, né? Então, respondendo o que é esse animar, eu vou passar aqui alguns slides e vocês vão reparar que nessa imagem, observem com atenção, essa imagem, né, o objeto, né, no caso o homem dessa imagem se movimentando. Se eu colocar de forma bem rápida, vocês vão ver que está acontecendo uma animação, né? Uma outra definição para animar é que é um ofício de dar movimento a objetos inanimados, né? Se a gente tem algo que está ali parado, quieto, sem se mexer, e a gente dá movimento àquilo, a gente está animando, né? Até uma expressão que a gente utiliza no dia a dia, né? Se a gente chega e fala, nossa, você está tão desanimado hoje, né? Tá meio tristinho, tá meio parado, tá meio para baixo. E a gente usa o animado para aquela questão da alegria, do movimento, né? Da empolgação.
E a mesma coisa aqui para os objetos, aqui na animação no Blender. É para dar uma animada, uma movimentada, uma chacoalhada ali naquele objeto, naquele modelo 3D. Aqui um exemplo, né? Aqui é a Branca de Neve e os Sete Anões. A gente, como eles são desenhos, então são modelos aí 3D, objetos que a gente pode promover uma animação deles, que a gente consegue que eles se movimentem. Aqui é um outro exemplo, né? Esse aqui, no caso, tem um efeito especial, né? Você quer jogar algo em alguém aí, espalhar para todo lado. É um outro exemplo aí de forma de animação. Inclusive, aproveito para falar para vocês que o Blender também conta com um sistema de partículas e de efeitos especiais, em que você pode promover a questão de chuva, se tem uma partícula grande, ela se desmembra em várias menores, ou várias menores formam uma maior. Tem várias funcionalidades interessantes que podem ser exploradas. A animação também pode ser a arte de dar vida a objetos, personagens e cenários. Aqui no caso a gente tem um menino que está com um ventilador, né? E que aqui, se a gente fizer uma animação, o ventilador vai estar rodando. Aqui o cabelo do menino está meio que bagunçado por causa do vento do ventilador. Coisas nesse sentido. Aqui a gente tem um exemplo aqui de um pinguim, que ele está aqui, nós temos a imagem dele em várias cenas diferentes, com a intenção de exemplificar uma animação também. E para entender melhor essa questão da animação, a gente utiliza muito a teoria do keyframing. Se eu não me engano, lá na nossa primeira aula, né, acho que foi na segunda, quando eu mostrei o Blender para vocês, lá a janelinha tinha esse keyframing. Eu falei, olha, lá quando a gente vê na nossa última aula sobre animação, a gente vai estudar melhor sobre isso. Aqui no caso desse exemplo, a gente tem aqui um keyframe 1 e um keyframe 10. Esse keyframe, a gente tem um conceito de frames por segundo, né? Quantas vezes por segundo aquilo vai se mostrar, vai aparecer aos olhos do usuário. E aí, esses keyframes é como se fosse cada posição diferente daquela imagem que vai ser exibido. Aqui, como que é esse efeito keyframing? Aqui, no caso, a gente tem uma pessoa que está aqui em diversas posições e que, em conjunto, vão nos proporcionar uma visualização, uma percepção de animação. Nós temos algumas animações no Blender que são em forma de simulações. Nós temos as simulações físicas de objetos rígidos, aqui como se fosse, um dos exemplos aqui é como se fosse esse efeito dominó. Se você clicar nessa função Rigid Badges, você já consegue ativar, fazer com que essa função funcione, né, que ela seja executada. A gente também tem como uma outra simulação física, os softboards para objetos flexíveis, né? No caso, para simulações de tecido, de roupas, né? A gente pode trabalhar ali com design de roupas também na área da modelagem 3D, não mencionei, mas pode também muito utilizado. A pessoa quer experimentar roupas, maquiagens, outras coisas entre si. A modelagem 3D, a computação gráfica ali, realidade virtual aumentada, magnífico. Pensa, você quer experimentar roupa.
utilizando a realidade virtual aumentada. Você vai ali e já experimenta, né, de forma virtual, tanto que facilita a nossa vida. A gente tem também aqui para objetos flexíveis, o Boeing para objetos gelatinosos, que é uma outra função. A gente tem os fluids, né, que são para fluidos, que eu até comentei com vocês já anteriormente. Quem faz curso de engenharia química ou cursos afins que precisa de trabalhar com líquidos, com fluidos, aí você quer verificar, até testar questão de pressão, vazão, temperatura e outras propriedades físicas que englobem ali a questão de fluidos, podem ser utilizados aqui com essa função que já existe no Blender, é só usar e aproveitar. A gente também tem os autômatos celulares, que podem ser utilizados ali no caso das nuvens. A gente tem o flocking e herding, também conhecido como bandos. Ele parece como se fosse redemoinhos, né? Ele causa esse efeito, essa impressão. Né? E todas essas funções, né, ao clicar nelas, você pode alterar suas configurações de intensidade, se você quer mais leve, se você quer mais intenso. Todos são simulações físicas para animação no Blender. Essa aqui é de partículas, que eu já havia comentado com vocês. Pode ser para exemplificar fogo, foguete, várias partículas aí se desmembrando. Fenômenos naturais, como ondas aqui, tempestades, por exemplo, já tem atalhos ali do Blender que já fazem esse tipo de função. Então, já ajuda muito. Também a função de inteligência artificial, que aí no caso, para que ela funcione, você tem que utilizar algum algoritmo específico de inteligência artificial. No caso, vai envolver algum script ali de programação, mas é interessante que tenha já um domínio sobre programação para conseguir resolver com êxito, certo? Essa animação no Blender a partir da inteligência artificial. Também ao longo de trajetórias, né, se você tem aqui um carro com uma trajetória específica e tal, você está fazendo uma animação do carro, né? Ele está andando, né? É um outro tipo de animação. A gente tem também os vínculos, né? Chamado de constraints. O que seria isso? Aqui no caso a gente tem dois olhos, né? E você quer que esses olhos olhem para mim, né? Então, você pode tentar causar ali naquele objeto várias impressões. Eu quero que o olho fique assim estatalado. Não, eu quero que ele fique mais fechado, fique ali meio entreaberto. Então, dependendo da intenção que você quer com aquele objeto, né, com aquele modelo 3D, você pode alterar as propriedades desse objeto, né, que seja para seguir, mirar, copiar uma posição, copiar a rotação ou esticar. Aqui a gente tem o Motion Capture, né, que no caso são duas imagens diferentes fazendo a mesma como se fosse a mesma careta, né? A mesma posição. A gente tem o rotoscoping, né? Que scooping vem de copiar, né? Então, a gente tem uma mesma imagem e aí a gente altera algumas posições dessa imagem sucessivamente, como se fosse uma sombra, com a finalidade de dar esse efeito da animação. Algumas dessas animações, para que elas ocorram, é necessário ter um scripting. O que seria esse scripting?
seria a questão da programação, né, de um trecho ali de código que vai verificar qual que é a sua necessidade, qual que é a sua condição. Ah, caso ela seja verdadeira, vai fazer determinada coisa, se for falso, vai fazer outro. Eu quero fazer uma repetição para ficar animando determinadas vezes. Tudo vai depender da sua necessidade, por isso é interessante já ter uma noção de programação que já facilita aqui na questão da implementação do desenvolvimento desses scripts. Nós temos também a interpolação, que pode ser de morph, grupos de vértices, morph targets, vertex case e blend shapes. A interpolação nós temos aqui, a partir de um cubo, ele pode se desmembrar em outras figuras geométricas, né? Que a gente tem, isso aqui inicialmente para mim parece uma rosquinha, mas a gente pode alterar a partir da interpolação e ela se torna uma tigela, né? Uma caneca, uma xícara. E a gente pode ter curvas que são tipo NURBS, poly, que no caso são polinomiais, né? Estão seguindo em um polígono, são retas. E os Bezier, que são linhas curvas, só que elas vão ter uma frequência menor e vão ter um comprimento de onda maior. Já os NURBS têm uma frequência menor, né? Uma frequência maior e um comprimento de onda menor. Essas curvas podem ser inseridas a partir aqui dessa função de spline. E a gente pode alterar aqui a questão de alterar o degrau, né, de dificuldade, como que vai ser, se vai ser uma associação de curvas, coisas nesse sentido. E para realizar a animação, a gente precisa ter a conceituação do frame rate, em que a velocidade é dada em quadros por segundo, ou seja, eu tenho detectar uma quantidade X de quadros que vão ser ali executados, vão ser mostrados por segundo. E a gente tem os formatos para atender esse frame rate, em que no cinema, né, são necessários 24 quadros por segundo, em PAL, né, que é o PAL, 25 quadros por segundo, o NTSC, 30 quadros por segundo, e o Palm também é 30 quadros por segundo. Esses aqui altera essa questão da quantidade de quadros por segundo e a resolução deles também, dependendo da sua necessidade. E como que faz para alterar isso? Você vem aqui em Format, né, na questão no item de animação, e aqui a gente tem os frames por segundo. Você vem aqui e seleciona qual que vai atender melhor a sua necessidade, inclusive aqui do lado a gente tem algumas dessas funções que eu citei aqui nos slides, que você pode ir testando, né? Como eu falo assim, essa questão de modelagem, eu sempre vejo, ou qualquer software novo que você vai aprender a utilizar, falar, brinca um pouquinho aí no software, conhece, explora, vai testando as funções, porque acaba que em qualquer curso, seja aula, disciplina, a gente não vê todas as funções. Geralmente a gente vê apenas as principais, então a maioria delas a gente aprende fuçando ali mesmo, explorando. Então, conforme eu mencionei, o frame rate vai depender da quantidade de número de quadros e o tempo total vezes esse frame rate, né? Que a gente tem, inclusive, aqui na imagem, aqui o início e o fim desse frame rate. E nós temos alguns atalhos no Blender para auxiliar na questão da animação.
Quais são esses atalhos? A tecla Alt mais a tecla A são utilizadas para a função de play, né, de jogar. O atalho, a tecla ESC, proporciona a função de stop, de parar. A setinha para a direita avança um quadro, a setinha para a esquerda volta um quadro, a setinha para cima avança 10 quadros, a setinha para baixo volta 10 quadros, a tecla Shift mais a setinha para a direita vai para o quadro final, a tecla Shift mais a setinha para a esquerda volta para o quadro inicial e a tecla I insere o quadro-chave. Lembrando que essas são apenas as funções principais, tá? Existem outras funções também. Essas aqui são as mais utilizadas aí no dia a dia da animação no Blender. Vamos ver aqui um exemplo de uma primeira animação com 30 quadros ou frames, 24 frames por segundo, e para isso a gente utiliza a ativação da timeline. O que seria essa timeline, né? O que seria essa linha do tempo? Seria essa aqui, ó, que a gente pode ver aqui nessa imagem, que a gente tem aqui como se fosse um reloginho, a gente tem aqui o início e o fim, que vão ser os frames, né? Conforme as instruções do slide anterior, que a gente vai iniciar em 1 e vai até 30, e aqui a gente vai ter os frames que ele vai executando aqui, tá? Para isso, a gente pode inserir um quadro-chave, também conhecido como keyframe. A gente vai ter essa localização, ou chamado de lock, que vai ser as coordenadas x, y e z iniciais daquele objeto, que foi utilizado na sua criação, inclusive, aqui a gente pressiona eles. Depois a gente desloca a timeline para o quadro 15, né? No caso, a gente está fazendo um exemplo de animação, tá? Depois a gente move o objeto. Depois a gente insere um novo quadro-chave, também conhecido como keyframe, e a localização final. E esse já é um dos exemplos aí da funcionalidade da animação no Blender. Aqui a gente tem várias pessoas, né? Um desenho com várias pessoas, e que em conjunto elas representam uma animação. É como se todo mundo estivesse andando em conjunto aí, com um passo igual. Um outro exemplo de animação, além daquele que eu mostrei anteriormente, de uma das formas de animação, a gente tem esse aqui, em que para realizar a animação, inicialmente a gente seleciona todos os objetos, e para isso a gente utiliza a tecla A mais a tecla A, ou seja, a tecla A duas vezes. Em seguida, a gente insere um quadro-chave, que é um keyframe, que é acionado a partir da tecla I, do teclado numérico do seu computador. Em seguida, a gente tem a opção Root, pois vamos apenas rotacionar esses objetos. Com o keyframe adicionado, a linha amarela sobre a linha verde. Em seguida, a gente aciona o botão REC para gravar, né? Que a gente tem esse botão no Blender, que vai gravar os movimentos. Aí, conforme vai sendo alterado, que você fez uma programação ali de alterar os movimentos, de alterar as coordenadas de início e de fim daquele objeto, você clica aqui em gravar e consegue fazer a sua animação. E para isso a gente pode rotacionar os braços e pernas de acordo com o keyframe 1 do ciclo da caminhada. E assim sucessivamente. Você pode fazer várias alterações conforme as medidas que você vai pensando ali. E uma dica muito importante é não se esquecer de determinar o frame final da animação, né? Que nesse caso aqui é o 17. Por que precisa do frame final? Para saber quanto tempo em que eu vou executar aquela animação, tá?
E por isso a gente acertamos a rotação dos objetos para o keyframe 5 do ciclo de caminhada, tá? E não se esqueçam também de determinar primeiro o frame para depois fazer as rotações necessárias. Determina qual que vai ser o frame e as medidas iniciais, para depois seguir nessa questão das rotações, entre outras funcionalidades e características e propriedades desse objeto 3D, para depois, né, fazer essas rotações, né? Então, tem uma linha aí de prioridades que devem ser pensadas com relação ao objeto. A rotação dos objetos para o keyframe 9 do ciclo da caminhada, né? Aqui a gente tem um exemplo. Aqui a rotação dos objetos para o keyframe 13 do ciclo da caminhada. Aqui o 17. Aqui o Alt A aparece a visualização da animação, quando você clica nessas duas teclas em conjunto. E essas foram as principais, aí deu uma pincelada sobre como funciona a animação no Blender. Espero que vocês tenham gostado, que é algo muito interessante aí nesse contexto da animação. Esse aqui são algumas referências que foram utilizadas para a realização do mini curso completo, né, nas nossas 4 aulas, né? Lembrando aqui mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, aproveitado desse mini curso com nossas 4 aulas de número 1, lembrando, né? Vamos recapitular aqui o nosso mini curso. Aula 1. Modelagem 3D. Aula 2, introdução ao Blender. Aula 3, a modelagem 3D no Blender. E aula 4, a animação no Blender. Né? Quero agradecer aqui mais uma vez a toda a equipe organizadora da Semana Integrada da Computação pelo convite em poder estar ministrando esse mini curso para vocês de modelagem 3D e animação no Blender, que foi feita em conjunto, né, uma parceria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, e também da UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados. Agradeço a instituição que eu trabalho, que é o IFMS, agradeço ao UFCAT e ao meu programa de doutorado, que é o PPG-7, que na qual eu estou cursando doutorado ainda, né, que tem me proporcionado todo o apoio, e a University Chapters Materiais Catalão, que é o da qual eu sou membro aí na área de materiais, né, e a gente trabalha nessa questão de materiais, de modelagem, 3D de objetos, e lembro mais uma vez para vocês com relação ao meu contato, né? Conforme mencionei, desde o início sou professora no IFMS, aqui eu trouxe para vocês meu Lattes, meu e-mail institucional, e-mail pessoal, minhas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. Caso vocês tenham dúvidas sobre qualquer conteúdo, né, qualquer conceito que foi trabalhado durante esse mini curso, em qualquer uma das 4 aulas, entre em contato comigo, fiquem à vontade, estou à disposição para solucionar as dúvidas de vocês. Sou professora aqui na área da informática, né, no IFMS, conforme já mencionei, na área de informática de desenvolvimento e desenvolvimento web, design gráfico, mas tenho uma formação multidisciplinar. Então, sempre estou aberta para parcerias, projetos, e em busca de aprendizado, troca de experiências, em busca de uma educação brasileira de qualidade e sempre tentando promover um aprendizado
né, em troca de conhecimento entre todos nós, que é o que importa para a gente. Então, espero mais uma vez que vocês tenham gostado do mini curso, que eu, conforme já mencionei, é para dar uma pincelada ali do que pode ser feito, as funções básicas do Blender, tanto para modelagem quanto para animação. E se quiserem saber mais, podem explorar ali por meio das referências ou podem entrar em contato comigo. Eu tenho muitos materiais também. E gratidão, só tenho a agradecer a você que participou do mini curso, assistiu às 4 aulas e que tem interesse pelo assunto, né, pela temática, e que possa utilizar no seu dia a dia. Espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço, gratidão, até os próximos eventos. Até mais.